Domingo passado eu preguei no Salmo 107 sobre a palavra que nos salva de nós mesmos. E como eu comentei, eu vou completar então esse salmo hoje. Tá? Trabalhamos com 4 ciclos que esse salmo nos mostra. E hoje eu vou trabalhar a quarta parte desse salmo. Domingo passado eu falei sobre que a palavra que nos livra de nós mesmos, que nos salva de nós mesmos, uma palavra que o Senhor enviou. Eles clamaram ao Senhor, diz o verso 20, e Deus enviou sua palavra e os sarou. Quando nós nos distanciamos do Senhor, nós provavelmente nos metemos em situações muito difíceis, muito complicadas de sairmos dela. O povo, neste salmo, nos mostra bem claro como ele oscilava em, às vezes, obedecer ao Senhor, e todas as coisas iam em conformidade com a vontade de Deus. Mas quando o povo se afastava dos conselhos do Senhor, quando o povo desprezava a sua palavra, esse povo se metia em situações que faziam com que ele sofresse muito por causa da sua rebelião, por causa da apostasia em relação à palavra do Senhor. Nas três primeiras partes desse salmo fala sobre o deserto pelos quais eles passaram por causa da rebeldia, por causa do distanciamento da palavra. E o Senhor, ainda assim, sempre sendo gracioso para com eles, providenciou todas as coisas necessárias para que eles sobrevivessem naquela terra, naquele lugar tão inóspito, sem condições de viver. O Senhor assim ainda se apresentava diante deles como uma nuvem que protegia eles durante o dia do sol escaldante. O Senhor também se apresentava junto a esse povo como uma coluna de fogo, providenciando que a temperatura fosse suficiente para que eles dormissem e não sendo molestados pelo frio de uma baixa temperatura, onde eles não resistiriam também à sobrevivência. O texto nos fala também que quando este povo clamou arrependido, o Senhor veio com a sua bondade e os livrou daquele deserto. O texto também nos fala que diante da rebeldia em relação à palavra de Deus, esse povo também foi levado cativo no exílio babilônico. E ali sofrera por uma situação de completo distanciamento de Deus. Mas o Senhor novamente é gracioso quando esse povo se arrepende e, clamando ao Senhor, o Senhor os tirou daqueles 70 anos de cativeiro lá do exílio babilônico. O texto nos fala também que como nós nos metemos, nós nos lançamos em tempestades difíceis de se lidar, quando nós deixamos de olhar para a palavra do Senhor, que é a nossa bússola, que é o nosso comandante, aquele que nos conduz a um porto seguro, e somos então como um barco no meio de uma tempestade, um barco sem leme e sem comandante. E nós lembramos então daquela situação que os discípulos estiveram em meio a uma tempestade. Jesus Cristo estava no barco com eles, mas enquanto eles não consideraram que o Mestre estava lá, eles estavam atônitos, estavam com medos, quase à morte, por uma grande tempestade que se levantou e que levaria com certeza aquele barco a se arrebentar em todo. Mas quando eles lembraram que o Mestre estava presente, estava lá junto, clamaram pela presença poderosa dele, para que acalmasse aquele vento, para que acalmasse a fúria daquele mar. E Jesus Cristo então disse para aqueles homens de pequena fé, e como o Senhor então ordenou para que o mar se acalmasse, que as ondas cessassem, e o Senhor os livrou daquela morte certa. Meus irmãos, nesse final de salmo, vai nos mostrar agora sobre o governo e a graça de Deus, no plano que Deus tem para nossas vidas, no plano de redenção do homem. Nós estamos vivendo um ano totalmente atípico, né? Todos nós temos sido desafiados diante dessa situação em que todos estamos dentro, e todos nós estamos sofrendo indistintamente, uns mais, outros menos. Porém, todos nós estamos dentro, fomos colocados à prova diante de um mundo de tanta transformação e de rápida transformação.
Um mundo que antes era um mundo sólido, mas agora nós estamos vivendo para um tempo de um mundo líquido, onde as coisas que eram fortes e permaneciam, hoje elas já se mudaram e mudam constantemente. E que esse texto vai nos ensinar é que a palavra do Senhor ela permanece para todo sempre. Esta aqui é a única coisa que nós temos de fato, a segurança que ela não mudará, que ela vai permanecer por todo o tempo e por toda uma eternidade em que nós iremos viver com o Senhor. Eu penso que nossos olhos precisam estar atentos, nossos olhos precisam estar ligados a esses desafios que nós estamos diante dele. E o nosso grande desafio, na verdade, é ficar com os nossos olhos ligados ao Senhor, na palavra do Senhor, dentro desse contexto em que nós estamos vivendo. O Senhor Deus é a nossa rocha, o Senhor Deus é a nossa segurança. O Senhor Deus é um Deus que tem todo o poder e a autoridade, o governo está em suas mãos, e é Ele que nos fará andar dentro de tantas adversidades. Mas ainda assim, nesse contexto em que nós estamos vivendo, o poder e a graça de Deus será manifesto em nossas vidas. Está sendo manifesto em nossas vidas. Você com certeza, ao olhar com mais detalhe, você tem percebido que apesar de que o mundo parece estar totalmente fora de controle, mas ele ainda está dentro do controle de Deus. Ele ainda faz parte de um plano de Deus. Mas nós não devemos só olhar para essas dificuldades ou adversidades. Nós temos que olhar para o autor das nossas vidas, para o autor da sua palavra. Ele tem sim o poder e a graça em nossas vidas. E nós devemos perceber que a graça do Senhor está sendo manifesta dia após dia em nossas vidas, e nós somos guardados, nós somos protegidos. A nossa provisão vem do Senhor e é uma prova da sua graça, é uma prova que a sua graça está sendo derramada em nossas vidas. E as coisas, por mais que pareçam loucas aos nossos olhos, ainda assim o governo de Deus está presente. Olha, nos versos 31 e 32, vamos ler, na verdade, o Salmo 37, a unidade que nós vamos trabalhar, de 31 a 43. Diz assim a palavra do Senhor: deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, louvem-no na assembleia dos anciãos. Salmo 107, de 31 a 43. Diz assim o verso 33, ele converteu rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitavam. Converteu o deserto em lagos e terra seca, e a terra seca em nascentes. Fez habitar ali os famintos, e edificaram cidade para a sua residência. Semearam campos e plantaram vinhas, que produziram fruto abundante. Ele os abençoou de modo que se multiplicaram muito, e o seu gado não diminuiu. Então decresceram e foram abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derramou o desprezo sobre os pobres, sobre os nobres, e os fez andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Ele, porém, levantou da opressão os necessitados para um alto retiro, e multiplicou as suas famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios fecham a boca. Quem é sábio observa essas coisas e considera atentamente o grande amor do Senhor. Nessa manhã, é para justamente nós, como sábios, instruídos pela palavra, observarmos atentamente o amor e a graça do Senhor, o governo de Deus sobre todas as coisas. Como todas as unidades desse salmo, que é dividido em 5 partes, todo o início da unidade tem uma chamada de louvor e adoração. E esta parte não é diferente. Versos 31 e 32 dizem: deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e louvem-no na assembleia dos anciãos. Meus queridos, o que nós fizemos agora foi justamente isso. Nós, os remidos do Senhor, como fala no início do verso,
do Salmo, melhor dizendo, no verso 1, dei graças ao Senhor, porque seu amor dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, nós que somos remidos do Senhor. Nós devemos, sim, de fato, termos esta disposição, como o salmista nos conclama, a viver uma vida de louvor e de ações de graças ao Senhor, pelo seu constante amor e pelas maravilhas dispensadas ao seu povo. Como eu acabei de falar, este ano atípico para todas as nossas vidas tem sido, de fato, um momento oportuno para nós olharmos esse Deus de bondade, um Deus de misericórdia, quando observamos que Ele tem cuidado de nós. Quando observamos que nós, na nossa fragilidade, diante de um pequeno vírus, não somos nada, mas o Senhor nos envolve com seu amor e com sua graça. É Ele que nos protege, é Ele que cuida de nós, é Ele que dispensa as suas maravilhas aos remidos do Senhor. Então, é muito oportuno este salmo para nossas vidas nos dias de hoje, observarmos que nós temos que viver em ações de graça. Nós devemos ter uma disposição de louvor ao Senhor, porque Ele é esse Deus de poder, de governo, e é um Deus de amor e de graça e indefinida bondade. Nos versos 33 e 34, diz que o Senhor Deus, converteu rios em desertos, nascentes em terra sedenta, terra frutífera em terreno salgado, por causa da maldade dos que nelas habitam, do que nelas habitam. É necessário observar o poder de Deus como um poder absoluto. Um poder este que ressalta que Ele é o único capaz de transformar rios em lugares desertos. É o único que é capaz de mudar manancial que jorrava água pura, cristalina, em terra sedenta. Ou seja, o Senhor Deus é aquele que tem um governo em suas mãos. Ele altera o curso da história conforme lhe apraz. Ele construiu a história e Ele dará curso a essa história que Ele mesmo planejou. Esteja certo que nós não estamos sós nesse negócio aqui agora. O mundo e a humanidade não é como um relógio que alguns falam por aí, que Deus, como um relojoeiro, deu corda no mundo, e esse mundo está vivendo aí porque Ele tinha dado corda, e o Senhor Deus não tem mais nada a ver com isso. Os teólogos liberais falam isso, que Deus é pego até de surpresa por causa da disposição humana, mas não é verdade. Esse salmo fala justamente o contrário, nos mostra que o governo de Deus está em suas mãos. O Senhor rege a história, o Senhor comanda o curso das nossas vidas, e é Ele que é capaz de mudar, conforme lhe apraz, condições de lugares que são rios em desertos, nascentes em terra seca, capaz de evaporar as águas que ali nasciam, por causa da distância, da rebeldia dos corações dos homens, como diz o texto, por causa da maldade das pessoas que ali habitavam. Meus irmãos, essa unidade mostra a postura de Deus diante dessa situação de obediência e desobediência do seu povo. O salmista está escrevendo na realidade de Israel, mas nós podemos trazer para nós e contextualizar a nossa história, que quantas vezes nós também temos a mesma disposição com nossos corações de se afastar de Deus. Este salmo nos mostra isso. Há um padrão comum das pessoas de um coração que ainda não foi plenamente restaurado, de se afastar dos ensinos do Senhor, e por causa disso sofreram ou sofrem consequências do seu pecado. Aqui não está diante de nós um Deus carrasco, mas está diante de nós um Deus bondoso, gracioso, e que mostra ao seu povo que a desobediência leva a sofrimento. É necessário observarmos, meus irmãos, que o poder de Deus, ele é completamente distinto de todos os outros governos, porque o nosso Deus é um Deus, acima de tudo, um Deus que olha para os seus filhos, de maneira em que não leva muitas vezes nem em consideração o quanto nos afastamos
da palavra dele, da sua orientação, quando nós tomamos para si o governo das nossas vidas. Quando nós deixamos de considerar a instrução do Senhor sobre aquilo que nós devemos fazer, e nós então às vezes andamos como se Deus não estivesse mais conosco, e nós tomamos as nossas decisões, mas devemos saber também que as consequências sobre tudo isso virá. Mas esse salmo também nos mostra que este povo, quando recobrava a consciência e entendia que se afastaram do Senhor e por causa desse afastamento sofreram, diz o texto em várias partes do texto, que clamaram ao Senhor na sua tribulação e Deus os livrou de todas as suas angústias. Isso mostra muito bem, nessa última unidade, que Deus, ao converter rios em terra seca e também fazer onde era deserto em lagos e terra frutífera, onde os famintos tivessem um lugar onde habitar e essa terra fosse cheia de campos verdejantes, onde as vinhas produzissem de maneira abundante e o gado nunca lhe faltasse, ou a comida nunca faltasse. É um Deus que controla, governa e Deus que abençoa o seu povo. No plano de redenção de Deus para a humanidade, fica muito claro isso. Foi Deus que estabeleceu o plano, e esse é o governo dele. Mas Deus também estabeleceu a sua graça para resgatar todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram da sua postura de distanciamento, como diz lá em Isaías, uma postura de rebeldia, onde tomaram para si objetos e transformaram em ídolos, quando deixaram de considerar a orientação de Deus. Nos versos 35 a 38, há um plano de redenção do homem. Deus muda o que parecia impossível. Deus traz a abundância à vida daqueles que estão famintos, estavam perdidos, sem moradia, em lugares desertos. Mas o Senhor agora traz para junto de si aqueles quem o Senhor dispensa amor. E no lugar onde estavam perdidos, agora há um lugar seguro, há uma cidade. Nos evangelhos, nós podemos ver Jesus citando, ao olhar a multidão, diz que vendo ele, aquela multidão, como ovelhas desgarradas, sem pastor, perdidos, distantes, sem saber para onde ir, presas fáceis para tudo aquilo que vem contra nós, que seria para a nossa destruição. Mas nós temos um pastor da nossa alma, um pastor que cuida de nós, um pastor que é capaz de multiplicar onde não existe, capaz de mudar uma realidade totalmente contrária às condições que nós precisaríamos para viver, em condições que todos nós podemos viver uma vida abundante. Nós éramos esse povo distante de Deus, perdidos, mas pelo seu imenso amor, o Senhor nos resgatou do império das trevas, por causa da sua graça maravilhosa, que foi planejada lá na eternidade, antes que todas as coisas fossem feitas, todas as coisas fossem criadas. No plano de redenção do Senhor, ao fazer a história, o Senhor já havia preparado Jesus Cristo para ser o nosso salvo-conduto, ser a nossa salvação. Meus irmãos, quando olhamos um salmo como esse, que nos mostra a condição humana, que é de se afastar de Deus, e vemos em contrapartida a bondade manifesta nas maravilhas do Senhor, sempre arrebanhando o homem, sempre cuidando do homem, para que o homem não se perdesse, porque o seu amor é eterno e dura para todo sempre. Nós devemos aplicar isso para nossas vidas, que a graça do Senhor representa tudo isso. A graça de Deus nos supre todas as nossas necessidades. A graça de Deus busca nos dar todas as condições para suprir as demandas em que nós estamos, nos tempos difíceis pelos quais nós vivemos. E muito mais quando nós estarmos sem a sua presença em nossas vidas, sem a sua palavra para nos orientar. A graça de Deus nos mostra que Deus é que faz nascer manancial no lugar deserto. A graça de Deus e o seu governo é que nos mostra que a nossa sede, a sede das nossas almas, é suprida pela sua bondade. O governo de Deus vê as nossas necessidades, meus irmãos, e Ele levanta o caído.
Ele abençoa aqueles pelos quais estão passando por dificuldades. E Deus supre então essas demandas. Deus é que abençoa as famílias, tornando cada vez mais numerosas. Portanto, nessas palavras do salmista, fica claro que o governo de Deus e a graça andam junto para que nossas vidas sejam completamente restauradas, para um louvor perfeito, para uma comunhão perfeita, em que nós ainda viveremos isso na eternidade. Mas desde já nós podemos já ter parte do que Deus preparou para nós, porque Ele já nos abençoou. Nos diz o texto da palavra de Deus que as bênçãos já estão sobre nós, e o Senhor nos levará a regiões celestiais que nós ainda nem conseguiremos imaginar, porque a nossa condição humana ainda não suportaria tantas bênçãos, mas o Senhor já nos conduz para o grande encontro. Sabe, o Salmo completa e termina dizendo: os retos veem isso aqui e se alegram profundamente. Os remidos do Senhor, ao ler a palavra do Senhor, entendem que isso é bondade, se alegram profundamente na palavra, exalta o Senhor por essa manifestação de amor e graça, poder e benevolência sobre as nossas vidas. Contrário aos ímpios, que não tem nada a dizer, que não manifesta nenhuma atitude de louvor e reconhecimento à presença, à bondade, à autoridade de Deus neste mundo. Nós somos diferentes. O Senhor nos elevou a uma condição agora em que pelos olhos espirituais conseguimos ver a palavra do Senhor, conseguimos enxergar a sua manifestação e nos alegramos nele. Jubilamos ao Senhor, porque o nosso coração é trabalhado pela palavra para que nós andemos com Ele e não nos afastemos dele. O Salmo nos diz também: quem é sábio reconhece a mão de Deus conduzindo tudo isso. Só nós que temos a salvação em Cristo, conhecemos a sua palavra, conseguimos reconhecer que é a ação de Deus em toda a história, em toda a redenção preparada por Deus para as nossas vidas. O agir de Deus, o agir dele, mudando a sorte dos homens, mudando as nações, os sábios conseguem reconhecer isso. Sabe, quando nós estamos agora em tempo de eleição, e muitos aguardam então políticas públicas, nos debates, falam-se tanto sobre políticas públicas para mudar a sorte de uma cidade, mudar a sorte de um estado, mudar a sorte de um país. É inútil colocar as nossas fichas, será inútil esperar por alguma dessas atitudes dos homens, por alguma dessas políticas públicas para mudar a nossa realidade. Será inútil pensar em depositar nossa confiança dessa forma, porque é aquele único capaz de governar todas as coisas de maneira reta, com equidade, que nos levará a uma vida abundante, somente será o nosso Deus. Somente em Deus nós podemos esperar por alguma mudança de fato, que considera a nossa condição e que muda de fato a realidade das nossas vidas. Será inútil esperar por Biden, por qualquer prefeito que será o novo prefeito dessa cidade, pelos vereadores, porque não mudará a sorte das nossas vidas. Quem é capaz de converter rios em desertos, quem é capaz de converter desertos em lagos, quem é capaz de converter terra seca em nascentes, aquele que é o único que é capaz de fazer com que os famintos sejam saciados, sejam levados a uma terra e a uma cidade segura, onde os campos frutifiquem e produzam abundância. Somente Deus é capaz disso. Meus irmãos, a sabedoria está em reconhecer a mão de Deus em tudo isso, em reconhecer que somente Deus é capaz de mudar a nossa história. E Deus tem mudado a nossa história. Deus tem conduzido o povo ao longo de todos esses anos, e nós fazemos parte da história que Deus escreveu, e nós devemos ser sábios em reconhecer isso. Nós devemos nos alegrar na palavra do Senhor, porque nós somos remidos do Senhor,
nós já fomos salvos pelo seu sangue precioso. Compete a nós andarmos cada vez mais confiando nessa palavra que é infalível, nessa palavra que é rocha, que não muda e que sempre será a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nos faça ver a bondade, o governo de Deus no resgate do homem perdido. Vamos orar? Deus, quão preciosa é a Tua palavra para as nossas vidas, Senhor. Quanto nós devemos nos alegrar ao ler a Tua palavra, como os nossos olhos precisam cada vez mais, Senhor, ser ajustados para olhar com a retina perfeita a Tua bondade, o Teu governo, a Tua ação sobre as vidas de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é que rege a história do mundo, o Senhor que conduz a nossa história. Senhor, nos leva aos Teus pastos verdejantes. Pai, nos leva às águas tranquilas, onde há descanso no Senhor, onde a nossa alma verdadeiramente descansa em paz em Ti, Pai. É o que teremos te pedir nessa manhã, sendo gratos pela Tua palavra às nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, ainda no decorrer desse dia, e que o Senhor seja exaltado, o Senhor tenha toda a adoração devida, e os nossos louvores cheguem até o trono de graça, como uma música suave aos Teus ouvidos, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Convido o ministério para nós cantarmos mais uma canção.